falando um pouquinho mais sobre o livro O Cérebro, a Descoberta de Quem Somos, do neurocientista David Eagleman. Então, num determinado momento desse livro, ele tenta explicar por que determinadas famílias conseguem produzir campeões e isso outras famílias não conseguem. Por que uma determinada família, lá ele conta a história de uma família que tinha várias pessoas que tinham jogadores de xadrez dentro da família e que cada mulher foi superando uma a outra e no final elas foram grandes campeãs de xadrez. E ele também conta essa história que é contada nesse filme King Richard, Formando Campeãs, que é a história das irmãs Williams, Serena Williams e Venus Williams, e por que saiu tantas campeãs dessa família, né? E o Eagleman, ele tenta explicar isso sobre uma ótica que existe, uma linha dentro das teorias da consciência, que leva muito em consideração a questão de como o cérebro prioriza determinadas coisas em virtude de outras. Então, o que faz o cérebro priorizar? Por que o cérebro dessas jogadoras ele foi formado, por que elas tinham tanta habilidade e não de outras pessoas, né? Então, uma das coisas que ele demonstra ali no livro é que, muitas vezes, o que acontece? O nosso cérebro ele é formado a partir do afeto, a circuitaria, a forma como as conexões vão acontecer dentro do nosso cérebro, elas acontecem a partir do afeto. Mas como que o afeto pode priorizar ali a formação literal do nosso cérebro? Então, ele explica isso com relação a questão de que quando você é muito jovem, naturalmente você vai ter uma priorização daquilo que os seus pais demonstram para você que tem mais valor. Então os pais naturalmente eles acabam incentivando determinadas atitudes e o nosso cérebro vai fazendo uma leitura daquilo, de forma que ele entende o que é importante para nós. Então, no caso das jogadoras de tênis, mas isso acontece em todos os esportes, inclusive no surf, que é um esporte que eu acompanho muito, são muitos os casos de ex-surfistas que os filhos acabam tendo ali sucesso ou acabam indo também para essa carreira do surf. E por que isso acontece? Então, a circuitaria dentro do nosso cérebro, ela vai se formando com o afeto. Então, a gente envia um comando para o nosso cérebro de forma que ele começa a entender que determinadas atitudes ou guardar determinadas informações tem mais valor do que outras. Então o nosso cérebro começa a criar, literalmente, as conexões que os programadores daquele cérebro foram fazendo, e no caso são as pessoas que mais nos influenciam no início, que são os nossos pais. Então os pais eles vão determinando para o filho, olha, isso aqui é importante. Então o filho acaba dando mais atenção para aquilo, priorizando aquilo. Então no caso, digamos, das Williams ali, né, que é demonstrado no filme King Richard. Sempre quando uma ia lá, sacava bem, ela chegava em casa e o pai falava, olha, muito bom, você sacou muito bem. E aquilo ali era marcado dentro do cérebro. Então ela conseguia ter muito mais essa questão do afeto explícita na construção do cérebro. O cérebro acabava vendo que aquilo era importante, acabava valorizando, então ele criava sempre caminhos dentro do cérebro que demonstravam que aquilo era algo importante. Então, no caso das jogadoras de xadrez, no livro, o David Eagleman ele deixa claro que toda vez que elas aprendiam uma jogada nova, toda vez que elas faziam algo que o pai delas, no caso ali, valorizasse, elas marcavam aquilo ali dentro do cérebro. Então, o cérebro começou a ficar muito bom em fazer boas jogadas, em construir resultados dentro do xadrez, em marcar bem, memorizar bem aquilo que era importante. Então, isso é, como eu falei, uma parte da explicação da consciência que leva em consideração a questão do afeto como algo determinante na construção da circuitaria cerebral, consequentemente nas habilidades, na questão da memória, naquilo que a pessoa vai prestar mais atenção, naquilo que ela vai literalmente valorizar mais. Então, essa é a informação ali, uma construção que o Eagleman faz no livro e que explica justamente isso que eu falei.
Por que que quando o pai é músico, o filho tem uma tendência a ter mais habilidade musical? Por que que quando o pai é artista, o filho tem, e assim todas as profissões? Porque no início, que é chamado de período crítico, que é mais ou menos até os 7 anos, um momento em que o nosso cérebro está muito maleável, ele está ainda em construção, os nossos pais colocam para nós aquilo que é mais importante, então a gente acaba valorizando e dando mais importância naquilo, na questão do funcionamento do nosso cérebro. Então, espero que você tenha gostado. Em breve eu vou trazer mais livros aí para a gente discutir, a gente debater. Quem sabe até eu volto, faço um pouquinho mais sobre esse livro. Agora eu estou lendo um outro livro que também mais para frente eu vou trazer para vocês e eu vou procurar explicar isso cada vez mais aqui nesses vídeos. Espero que tenha gostado, deixe seu comentário e até breve.